Saudações, estimados assinantes. Neste vídeo, teremos uma grande, interessante e atual questão: como escolher corretamente uma câmera de vigilância com cartão SIM? Vamos analisar questões como qual tarifa escolher e quais serão os custos com telefonia móvel. Qual deve ser a velocidade da internet? Uma pergunta popular. Perguntas populares, sobretudo relacionado à gravação na nuvem. Vai funcionar? Quanto custa? Funciona no Google Drive gratuito ou no seu servidor? Qual cartão? SD escolher para gravação? Qual capacidade? Qual fabricante? Como calcular o arquivo de gravação? O que precisa ser comprado adicionalmente? Como deve ser o kit completamente pronto? Quando instalar câmeras com gravação em cartão SD e quando é necessário instalar um sistema com um videogravador completo? Qual é a diferença? Também há muitas perguntas, vou explicar tudo em detalhes para você. Em que as câmeras baratas diferem das profissionais? Vamos falar sobre câmeras de vigilância das marcas Aizen, Etim, Hiwatch, Hikvision, da Huawei e outras marcas. Também abordaremos marcas do AliExpress. Como fixar corretamente uma câmera de vigilância? Quais cabos são necessários para conectar à câmera? O que fazer se no local não houver nenhum tipo de internet? Também existem soluções para isso. Quais modelos específicos podem ser comprados? Vou fornecer nomes específicos, links e modelos de referência de qualidade. Como proteger a câmera de vigilância contra vândalos? A que altura deve ser fixada? Qual deve ser a proteção adequada contra a umidade? Ou seja, como instalar a câmera para evitar problemas de oxidação dos conectores e não ter problemas já na primeira chuva? É possível conectar outras câmeras a essa câmera via Wi-Fi? Também falarei sobre essa opção que surgiu recentemente. Quais opções uma câmera de vigilância moderna com cartão SIM deve ter em 2025? É difícil configurar essa câmera sozinho? Vou explicar como isso funciona. Como fazer a duplicação do cartão SIM para os casos em que você deseja conectar várias câmeras de vigilância a um único cartão SIM? Vamos abordar o tema das câmeras de vigilância com baterias e painéis solares. Também vou explicar como estender o cabo da fonte de alimentação e quais são as particularidades disso. E vamos falar sobre a fonte de alimentação ininterrupta para essas câmeras de vigilância. Quais são as dificuldades aqui? Sirva-se de um chá, será interessante, vou contar tudo sobre este assunto. Então vamos começar. Qual plano escolher e quais serão os custos com telefonia móvel? Eu sempre recomendo, compre o plano mais barato. Sua câmera de vigilância e só consumirá dados móveis quando você acessar o aplicativo e visualizar ou baixar algo. Arquivo. E você mesmo agora não sabe como vai usar sua câmera de vigilância. Alguém brinca por alguns dias, depois acessa. Só então, quando algo específico acontece, como um ladrão aparece, algo é roubado, alguém acessa todos os dias e baixa para si. Você sempre pode mudar para um plano mais caro, então não faz sentido comprar planos caros de imediato. Para a operadora de celular, não faz sentido qual deve ser a velocidade da internet. Para que a câmera de vigilância funcione com um cartão SIM, a velocidade deve ser de pelo menos 3 megabits, e é assim que você pode medi-la. Pegue seu telefone celular com o cartão SIM que você planeja usar, mas está na sua câmera de vigilância, ou seja, com essa operadora, vá até o local onde você planeja instalar sua câmera de vigilância previamente no buscador. No mesmo Google, digite medir velocidade da internet. Ele fornecerá muitos links, muitos serviços gratuitos semelhantes, né? E você mede a velocidade, que deve ser de pelo menos 3 Mbps. O único conselho é fazer isso no sábado à noite, quando a carga em todas as redes de internet é máxima. Gravação na nuvem funcionará e quanto custa? Pela prática, posso dizer que em 99% dos casos, quando você quer instalar uma câmera de vigilância com um cartão SIM, a gravação na nuvem não funciona. Porque, em primeiro lugar, é necessário um endereço IP estático, que não está disponível para todos os operadores. Em segundo lugar, é necessário uma internet muito potente. Isso também não está disponível na maioria dos operadores de telefonia móvel. Ou seja, você deve entender que está instalando uma câmera de vigilância. O formato moderno é de 5 ou 8 megapixels. Uma câmera de 5 megapixels, ela consome cerca de 1 GB por hora. Uma câmera de 8 megapixels, 1,5 GB por hora, e esse fluxo deve passar constantemente para a nuvem. Se a velocidade da internet não for suficiente, você terá perdas constantes de dados. Para que serve uma vigilância assim? E, em princípio, agora há um grande número de câmeras de vigilância que podem gravar em seu cartão SD. E você terá acesso a esse cartão SD através de um aplicativo quando estiver em qualquer lugar do mundo. Ou seja, faz sentido gravar na nuvem apenas quando você tem muito medo de que sua câmera seja roubada. Nesse caso, realmente faz sentido tentar instalar. Talvez você tenha uma situação excepcional e uma conexão de internet muito poderosa.
O que é um IP estático, endereço IP? Isso significa que você ligará para o seu provedor de internet e dirá: olá, eu gostaria de configurar um endereço IP estático. Quanto isso custa? Não é possível fazer isso? E eles dirão a você: sim, é possível e tal valor será adicionado à sua taxa mensal de assinatura, ou seja, é um serviço adicional pago. Ou dirão que não é possível, a maioria dos operadores de celular não oferece IPs estáticos, apenas dinâmicos, mas há exceções. E esse serviço é pago por si só. A gravação na nuvem, onde isso é possível, sempre será paga. Isso não funciona em Google Drive gratuito ou em servidores gratuitos. Sempre será apenas um serviço pago. É possível configurar isso no seu computador, no servidor, para tal. Gravação é necessário um software especial, e caro, que custa mais de $1000. Portanto, se você já tem isso, digamos, você tem uma empresa e já adquiriu um servidor especial para vigilância por vídeo, sim, você pode tentar. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Em um computador comum, tal gravação de qualidade não será possível. Existem algumas versões pirateadas desses programas de software pagos. Eu, claro, não posso recomendar isso para você, porque hoje funciona, amanhã não. É um grande problema configurar, então não conte com isso. Há uma maneira simples e clara de gravação. Escolher uma câmera de vigilância decente com gravação em cartão SD e com a opção de acesso remoto a esse cartão SD através do seu smartphone. E então tudo funciona perfeitamente. Como se proteger dos vândalos, eu vou contar para você um pouco mais tarde qual cartão SD escolher para gravação. Capacidade e fabricante. Em relação à capacidade. Primeiro, você precisa verificar quanto suporta especificamente a sua câmera de vigilância que você está considerando. Às vezes elas suportam no máximo até 32 GB, às vezes suportam até 64, 128, 256 GB. Agora existem câmeras que suportam cartões SD de até 1 TB. Como calcular o arquivo? Primeiro, você pode escolher uma câmera de vigilância com sensor de movimento. Eu recomendo a todos escolher câmeras com sensor de movimento. Se estamos falando de câmeras de vigilância de qualidade, essa funcionalidade já estará incluída. Isso não é algo pelo qual você terá que pagar a mais. Por que escolher uma câmera com sensor de movimento? Porque será mais conveniente para você visualizar apenas os eventos que ocorreram devido ao movimento. Ou seja, imagine que você acorda de manhã e percebe que alguém roubou sua pá durante a noite. E para que você não precise ficar assistindo a noite toda, existe a opção de gravação por sensor de movimento. Você entra e vê que houve movimento às 1h30 da manhã. Você imediatamente clica nesse evento e o visualiza. Dessa forma, você não só economiza espaço no seu cartão SD, mas também torna mais fácil e conveniente trabalhar com seu sistema de vigilância. Se estamos falando de câmeras de 5 megapixels, isso equivale a 1 GB por hora. Aproximadamente, se estamos falando de câmeras de 8 megapixels, isso é 1,5 GB por hora. E com base nisso, você já pode calcular qual cartão SD será necessário. Para atingir o volume necessário, eu recomendo sempre um volume de 2 semanas a 1 mês, de preferência 1 mês. Porque se Deus me livre, um ladrão vier até você e o roubar, qualquer roubo profissional sim, mesmo que não seja profissional, sempre envolve algum tipo de reconhecimento prévio. E será importante para você fornecer à polícia informações sobre quem se aproximou da sua casa no mês anterior, o que ele pode ter fotografado, talvez algum carro tenha parado e assim por diante. Isso ajudará na investigação. Nós discutimos 1 GB por hora para 5 MP, 1,5 GB por hora para 8 MP. Estas são câmeras de vigilância modernas e de qualidade, com codec H.265 ou Tor H265 Plus. Se você estiver considerando câmeras muito baratas e antigas, multiplique tudo isso por 1.5, porque não haverá codec moderno. O que é necessário comprar a mais? Câmera de vigilância clássica com gravação em cartão SIM. Esta aqui é a câmera, este é o bloco de alimentação na maioria dos casos. Se estivermos falando de câmeras de vigilância de qualidade, ele estará no kit básico. Este é o cartão SD. Ele sempre é adquirido separadamente. E também embaixo existe BUM, o próprio cartão SIM. Qual cartão SD escolher do ponto de vista do fabricante? Eu sempre recomendo, faça essa pergunta na loja onde você vai comprar sua câmera de vigilância, porque todos os fabricantes de vigilância têm suas próprias nuances sobre este assunto. E agora surgiu um grande número de cartões SD de baixa qualidade. Eles podem ser adequados para algumas tarefas, como gravação. Em smartphone, alguma aplicação específica ou gravação em câmeras de vídeo comuns.
mas as câmeras de vigilância de qualidade têm suas próprias exigências do fabricante em termos de qualidade. Portanto, sempre na loja onde você comprar a câmera, a gravação no cartão SD está sempre presente. Em algum conjunto de cartões SD padrão, compre tudo de uma vez. Assim você se protege de comprar um cartão SD separadamente em algum lugar e depois ter problemas com ele. A câmera pode nem reconhecê-lo, a câmera pode reconhecê-lo, mas a gravação não começa, ou a gravação pode ser interrompida. Ou seja, há um conjunto típico de problemas ou com cartões SD de baixa qualidade. Quando instalar câmeras com gravação em cartão SD e quando é necessário instalar um sistema com gravador, pela prática posso dizer que quando você precisa de vigilância por vídeo com base em apenas uma câmera de vigilância, por exemplo, em uma construção, então é mais vantajoso adquirir uma câmera com gravação em cartão SD, com suporte para cartões SIM. Assim, todo o conjunto sairá mais barato do que se você for comprar um gravador de vídeo, um roteador separado. Mas se você precisa de mais de duas câmeras de vigilância no local, então aqui já surgem complicações. Aqui é necessário uma internet muito potente para que tudo funcione, sem interrupções. Aqui a configuração de tudo isso é mais complexa. Ou seja, se pegarmos um kit pronto, como temos aqui na imagem, por exemplo, Izon Tron Pro, aqui há kits para 4, 8, 10, 16 câmeras. E eles são conectados pelo princípio de tirar da caixa, conectar na tomada e pronto, você não precisa fazer mais nada. Se estamos falando sobre conectar várias câmeras em uma única rede, é necessário instalar várias câmeras de vigilância. Com gravação em cartão SD, será necessário um certo preparo. Ou seja, cada câmera precisa ser configurada, ela precisa ser adicionada ao aplicativo. Alguns fabricantes têm suas próprias limitações quanto ao número de câmeras que podem ser adicionadas a um único aplicativo, se não for a base de um único gravador de vídeo. Portanto, se você estiver instalando uma câmera, duas câmeras, pode ser que uma opção mais conveniente e econômica seja instalar câmeras com suporte a 3G, 4G. Se você estiver instalando mais, então será necessário comprar um sistema com gravador de vídeo em que as câmeras baratas diferem das profissionais, e vamos falar imediatamente sobre as marcas. As marcas Izon, Hewatch, Hikvision, Dahua. Hikvision e Hewatch são uma única empresa. Hikvision Hiwatch é a sua divisão separada, eles criaram uma linha mais econômica. Tanto Hikvision quanto Dahua são fabricantes chineses econômicos. Eles não fabricam câmeras baseadas na matriz Sony, preços para a matriz Sony. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Hikvision e Dahua são bastante populares devido ao preço acessível. Não vou dizer nada nem ruim, nem bom sobre essas câmeras de vigilância. Você mesmo pode entrar, ler as avaliações e verá que há uma certa loteria. E no caso de qualquer equipamento econômico, alguém comprou, tudo funciona bem, alguém comprou, começam problemas constantes. Este é o equipamento econômico Izon. Este é o equipamento profissional premium. É como um iPhone no mundo da vigilância. Izon, Bosch. A empresa Sony é esse tipo de equipamento de mesma categoria. Praticamente todas as câmeras Izon são baseadas em matrizes originais da Sony. Não é uma cópia, não é uma réplica, não é uma falsificação do AliExpress, que agora existem muitas, mas sim baseada em matrizes originais da Sony. Eu mesmo trabalho na empresa Izon há quase 15 anos. Todas as análises semelhantes às que fiz para vocês são sempre baseadas no equipamento Izon. Eu também vou dar a vocês agora exemplos concretos de modelos Izon. Se você tem preferência por alguma marca específica, pode tentar, por analogia, verificar as características e encontrar algo semelhante de qualquer forma. O segmento de preço econômico para câmaras de vigilância difere do segmento profissional. Primeiro, é a qualidade da filmagem. Ou seja, a marca Izon, ou Teson, tem uma qualidade de detalhamento melhor do que Hikvision, Hewatch Dahua. Ao mesmo tempo, repito que ele é mais caro. Ou seja, naturalmente este equipamento é mais caro. Em segundo lugar, as marcas econômicas podem ser conectadas assim como qualquer eletrônica. A opção profissional, que funciona de forma eficiente e estável, existe, mas há algo mais econômico que às vezes pode apresentar falhas. Além disso, um problema típico das câmaras de vigilância econômicas é a má qualidade. O sensor de movimento funciona, além disso, são carcaças mais econômicas, o que pode ser crítico em termos de proteção contra a umidade. Você também pode encontrar um grande número de avaliações sobre este assunto. E claro, as coisas básicas aqui são a qualidade dos componentes, ou seja, marcas premium caras têm uma qualidade melhor, a câmera funciona de forma mais confiável e duradoura, já as opções mais baratas têm um preço mais acessível e, consequentemente, uma qualidade mais simples. Sobre outros, algumas marcas do AliExpress frequentemente perguntam nos comentários e eu sempre respondo que é um desastre.
Essas outras câmeras de vigilância é melhor nem considerar. Se você tem um orçamento limitado, considere Hikvision, Hwatch, Dahua. Sim, são marcas econômicas. Se você quer uma câmera de boa qualidade, a marca é Aizon. Para todos os outros fabricantes, eu sempre recomendo, é melhor. Não compre nenhuma câmera de vigilância, porque você vai desperdiçar dinheiro. Então vamos direto ao ponto sobre quais modelos específicos eu posso recomendar. Há um ano fizemos um vídeo para vocês, onde eu mencionei que o modelo Izon IPGR Pro era a melhor câmera de vigilância, e naquela época realmente era. Você pode assistir a essa análise separadamente, ela também está no nosso canal com 8 megapixels, sensor Sony, comunicação de áudio bidirecional, de última geração, iluminação noturna ecológica e assim por diante. No início de 2025, finalmente foi atualizada a modelo Izon NFL 1000 Pro, e agora é a mais qualitativa, a melhor câmera de vigilância. Ela é exatamente igual. 8 megapixels, sensor Sony, comunicação bidirecional, tudo isso. Mas além disso, ela é giratória e possui zoom de 20 vezes. E ela tem inteligência artificial, rastreia pessoas no quadro, veículos no quadro e assim por diante. Também temos uma análise detalhada sobre ela, com diferentes modificações. Com processador da categoria E, há com processador comum, mais barato, mais caro. Essas duas câmeras podem ser consideradas como padrão. As melhores câmeras no momento atual, em todos os aspectos, em qualidade de gravação de vídeo, durabilidade, confiabilidade e conjunto de opções. E como instalar uma câmera de vigilância? Praticamente todas as câmeras são fixadas com 3 ou 4 parafusos. Aqui há uma imagem ilustrativa onde você pode ver isso. Também temos uma revisão sobre como instalar corretamente uma câmera de vigilância. Lá. Também é abordada a instalação desta câmera com cartão SIM. Você pode ver separadamente. Aqui tudo é bastante simples. Sobre as fontes de alimentação falarei separadamente. Quais fios devem ser conectados à câmera de vigilância? Vamos agora discutir o tema da fonte de alimentação. Praticamente todas as câmeras de vigilância, de todos os fabricantes, incluem uma fonte de alimentação. Ela é de plástico, ou seja, assim, este é o formato da própria fonte de alimentação e o cabo não é à prova d'água. Ou seja, você terá duas opções para alimentar sua câmera de vigilância, ou você instala uma tomada em algum lugar próximo dentro do ambiente e puxa o cabo. Através desta fonte de alimentação, consequentemente, o cabo para a sua câmera é uma pergunta frequente. E se eu fizer uma tomada externa, de qualquer forma não é permitido conectar esse tipo de fonte de alimentação em uma tomada externa. Ele não é à prova d'água, será pouco confiável. Ele vai falhar rapidamente, em alguns meses, mesmo que você apenas o envolva com algo. De qualquer forma, se você colocar a alimentação da sua câmera do lado de fora, você precisará de uma fonte de alimentação externa especializada. Ela se parece assim, é uma caixinha. De um lado você conecta o fio de 220. Nós também temos uma revisão separada dessa fonte de alimentação, você pode conferir no canal para ver mais detalhes. E a primeira opção de alimentação é através da fonte de alimentação. Você puxa o próprio cabo e a segunda opção é próxima à câmera. Você instala uma fonte de alimentação externa especializada, a qual basta conectar o cabo de força, ou seja, o fio de 220. A fonte de alimentação externa é sempre adquirida separadamente. Há outro detalhe importante sobre o comprimento do cabo, caso você o estenda. Assim mesmo, ou seja, por exemplo, você instala uma tomada em algum lugar dentro de casa e planeja conectar sua câmera a partir dessa tomada com essa fonte de alimentação. Todos os fabricantes têm um detalhe. Eles limitam o comprimento máximo porque a fonte de alimentação é projetada para uma comutação específica em termos de potência. E quanto mais longe, maior o comprimento, mais potente deve ser a fonte de alimentação. Eu recomendo que você verifique imediatamente no seu local como você vai alimentar sua câmera de vigilância. E ao comprar, pergunte ao gerente da loja, pergunte se você planeja conectar, por exemplo, 20 metros de cabo ao bloco de alimentação padrão, se essa fonte de alimentação suportará, ou se você precisa comprar uma mais cara e mais potente. Se falamos sobre as câmeras Izon IPGR 1000 Pro, de Matom é permitido conectar até 20 metros, assim, ao bloco de alimentação padrão de fábrica. Se falamos sobre as câmeras Hisense NFL 1000 Pro, é até 10 metros. Sempre, novamente, há a opção de comprar uma fonte de alimentação mais potente. Também faça isso apenas na loja onde você compra suas câmeras de vigilância, porque há muitos detalhes sobre a alimentação. E sempre há a opção de conectar através de um
Bloco de alimentação externo. Eu acabei de mostrar isso para você de forma clara. O que fazer se no local não houver internet de forma alguma? Se estamos falando sobre câmeras desses modelos ISON IPGR 1000 Pro e a ISON NFL 1000 Pro, há uma opção de acesso à câmera através de sua própria rede Wi-Fi. Ou seja, por exemplo, se você não tem sinal de nenhuma operadora de celular, um lugar remoto onde não há conexão alguma, você pode se aproximar da sua câmera de vigilância quando ela está funcionando, quando está conectada à energia. No seu smartphone você encontra a rede Wi-Fi dela, acessa ou altera as configurações, baixa algo, ou seja, não é necessário desmontar a câmera de vigilância, desmontá-la, retirar o cartão SD, você pode usá-la assim. Ou seja, você não precisa inserir nenhum cartão SIM dentro, elas são capazes de funcionar exatamente dessa maneira. Se você tiver outras câmeras de outros fabricantes e precisar dessa opção, certifique-se de verificar isso antes de comprar na sua loja. Porque nem todas as câmeras de vigilância possuem esse tipo de opção. Quais modelos específicos você pode comprar eu já mencionei. Também deixarei links na descrição sobre como proteger a câmera contra vândalos e a que altura fixá-la. Instalação ideal. A altura ideal para câmeras de vigilância é considerada entre 3 a 5 metros. Isso é suficiente para que a câmera de vigilância não esteja facilmente acessível para vândalos. Também recomendo que você escolha uma câmera de vigilância com um corpo metálico anti-vandalismo. Esses modelos que mencionamos, ISON IPGR 1000 Pro, ISON NFL 1000 Pro, possuem um corpo metálico anti-vandalismo. A maioria das câmeras de vigilância econômicas das marcas que mencionamos, Hewatch, Hikvision, Dahua, marcas do AliExpress, tem um corpo de plástico. Então tenha isso em mente também. E nesses modelos ISON que mencionamos, há um vidro duplo. Ou seja, eles são protegidos contra vandalismo da melhor forma possível disponível atualmente. A proteção correta da câmara de vigilância contra a umidade eu já mencionei para você. Isso é no que diz respeito à alimentação. A câmera de vigilância deve ser instalada em uma versão profissional com uma fonte de alimentação externa. Deve haver uma caixa de junção próxima ou uma base para fixação das câmeras de vigilância. Se estamos falando da câmera ISON NFL 1000 Pro, ela não precisa de uma base de fixação separada. A conexão é feita internamente deste suporte. Novamente, repito, já fizemos uma análise disso. Se você está interessado especificamente neste modelo, acesse e veja em detalhes. Analisamos todos os detalhes desta câmera. Os links também estarão na descrição. É possível conectar outras câmeras a esta câmera via Wi-Fi. Nas novas câmeras de vigilância de última geração, novamente esses dois modelos, surgiu essa opção. Elas distribuem Wi-Fi para todos os dispositivos próximos. Ou seja, através de um único cartão SIM, você não só terá acesso à sua câmera de vigilância, mas também terá Wi-Fi na sua área. Isso é muito conveniente para usar de forma mais inteligente o plano que você já estará pagando. E elas também são capazes de transmitir o sinal para câmeras de vigilância semelhantes. Aqui, o único detalhe é o alcance da transmissão do Wi-Fi. Ou seja, nenhum especialista jamais lhe dirá a que distância máxima as câmeras podem ser instaladas. Porque, em primeiro lugar, o sinal Wi-Fi é afetado por divisórias. Em segundo lugar, por outras redes Wi-Fi, se houver no local. Em terceiro lugar, todos os tipos de aparelhos elétricos. Portanto, entender se isso funcionará para você. O mais fácil é comprar duas câmeras, conectá-las e ver se funciona ou não. Se não funcionar, então compra um segundo cartão SIM. Em relação ao segundo cartão SIM, também perguntam frequentemente se é possível fazer duplicação. No AliExpress, há muitos desses dispositivos à venda, que podem duplicar seu cartão SIM, sim. Isso pode ser tentado. A única coisa que você precisa entender é que todas as operadoras de telefonia móvel estão combatendo isso. É mais vantajoso para elas que você compre um cartão SIM separado, em vez de fazer cópias do seu cartão SIM. Portanto, aqui eu não posso dizer nada sobre o quão confiável isso será. Quais opções devem estar presentes em uma câmera de vigilância com cartão SIM? A primeira e mais básica é, naturalmente, uma boa qualidade de gravação de vídeo, legibilidade de rostos e placas de veículos. A segunda são as opções populares que são necessárias, como gravação de som, alto-falante embutido. Tudo isso está presente nesses modelos ISON, IPGR 1000 Pro e NFL 1000 Pro. Também há as tecnologias DNR e WDR, que são tecnologias essenciais na compra de câmeras de vigilância. Em princípio, o dinheiro é desperdiçado porque, por exemplo, a tecnologia WDR é uma tecnologia que resolve o problema de ofuscamento.
Onde quer que você coloque sua câmera de vigilância, várias vezes ao dia ocorrerá a situação em que a lente da câmera será atingida pela luz do sol ou, ao contrário, ficará na sombra. E as câmeras de vigilância que não possuem a tecnologia WDR se tornarão inúteis nesse momento, porque os rostos no quadro serão pretos, as placas dos carros serão pretas, ilegíveis. Portanto, a tecnologia WDR é como B, obrigatória para câmaras de vigilância. E certifique-se de que é a tecnologia original nas câmaras de vigilância que você compra, e não uma cópia, réplica ou falsificação. Atualmente surgiram muitas versões baratas, tecnologias WDR. E isso se tornou um problema tão global que os fabricantes de equipamentos de qualidade começaram a especificar nas características de seus produtos que é real WDR, que é a verdadeira tecnologia WDR. DNR é uma tecnologia que reduz a quantidade de ruído, ou seja, interferência em condições de filmagem noturna. Essas são tecnologias obrigatórias que devem estar presentes. Também certifique-se de que a opção de visualização remota das suas câmeras de vigilância seja gratuita e não exija alguma assinatura mensal por aplicativos, como muitos fabricantes de equipamentos, fazem, oferecendo um preço baixo nas câmeras de vigilância. Depois você conecta e descobre que, para visualizar remotamente, é necessário pagar mensalmente algum valor pelas câmeras que eu lhe recomendei. Aysen PGR 1000 para o NFL 1000 Pro, lá tudo é gratuito e não há assinaturas para nada. É difícil configurar uma câmera de vigilância desse tipo sozinho? Aqui tudo depende do manual. Para câmeras IP, NFL 1000 Pro e NFL 1000 Pro. No nosso canal temos vídeo instruções e até mesmo aposentados com mais de 70 anos conseguem instalar. Tudo é explicado passo a passo e há suporte para todos os idiomas. Se você está olhando câmeras de vigilância de outro fabricante, o ideal é verificar e ler o manual com antecedência. Procure por análises sobre como instalar tudo sozinho, porque envolve a instalação do aplicativo, encontrar e configurar a câmera. Quem não está familiarizado com telefones, smartphones e aplicativos? Esses momentos às vezes causam nuances, então tudo depende, é claro, do manual sobre como duplicar o cartão SIM, como já expliquei. Câmeras de vigilância com baterias frequentemente fazem essa pergunta: e se eu não tiver nenhuma fonte de energia no local? Existem câmeras de vigilância com baterias? Atualmente nenhum fabricante profissional de videovigilância faz câmeras de vigilância com baterias, porque isso não é uma vigilância séria. Não existem baterias que possam alimentar sua câmera de vigilância por pelo menos 6 meses. É sempre uma questão de ter que trocar a bateria uma vez por semana, basicamente trocando as pilhas na própria câmara. Que tipo de vigilância é essa quando você precisa subir no poste uma vez por semana e trocar a alimentação da sua câmara de vigilância? Por isso, equipamentos profissionais sempre terão alimentação apenas pela rede elétrica, mas câmaras com painéis solares realmente existem. Primeiro você precisa entender sua região. Há sol suficiente? Em segundo lugar, isso não é nada barato. Todas essas ofertas no AliExpress são de qualidade extremamente baixa, tanto dos próprios painéis solares quanto das baterias. Um sistema de vigilância decente com painéis solares custará alguns milhares de dólares. É importante entender isso. Qualquer outra opção pode resultar em dinheiro jogado fora, porque isso será constantemente interrompido. A câmara estará constantemente enfrentando falta de energia, ela estará constantemente falhando por causa disso. Portanto, sim, isso existe. Mas a região deve ser muito ensolarada. E você deve investir uma quantia considerável de dinheiro em um projeto assim. Como estender o cabo da fonte de alimentação? Eu já mencionei isso para você. Ou seja, planeje com antecedência, calcule especificamente para a sua situação quanto cabo você precisará e faça essa pergunta na loja onde você comprará suas câmeras de vigilância. Pergunte lá sobre o cabo, cada fabricante também tem seus próprios requisitos em relação ao cabo, e sua qualidade é melhor adquirir isso diretamente lá. E um gerente competente e qualificado também responderá imediatamente à sua pergunta sobre se é necessário trocar a fonte de alimentação padrão ou se ela será suficiente para a situação específica que ocorre com você. É necessário instalar uma fonte de alimentação ininterrupta e como fazer isso? A fonte de alimentação ininterrupta é necessária para que sua câmera de vigilância continue funcionando em caso de falta de energia. E para que você tenha proteção contra quedas de tensão, claro, isso é recomendado, claro, é uma proteção adicional para você. No caso de câmeras de vigilância com cartões SIM, isso nem sempre é simples, porque você precisará conectar o cabo, que vai até sua câmera em algum lugar dentro do local,
a essa fonte de alimentação ininterrupta, pois não existem fontes de alimentação ininterruptas externas. Em princípio, elas são sempre internas. Portanto, isso não funciona em todas as instalações. Possível. Por exemplo, se você tem um canteiro de obras onde não há aquecimento, isso é simplesmente tecnicamente impossível. E onde isso é possível, você terá que refazer completamente toda a linha de alimentação que vai até sua câmara de vigilância para que essa opção se torne disponível. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, pergunte. Nos comentários abaixo deste vídeo teremos prazer em respondê-las.